E vamos trabalhar para isso. Sua saúde, como está, Yara? Legal. Que bom. Boa notícia. Falando em corrupção, não tem como. Para aguentar Brasília, tem que ter saúde, cara. Tem que ter saúde. Aquilo é barra pesada. Yara, nós temos aqui em Votorantim um ativista político chamado Marcelo Bancaleiro. Ele fala que toda essa questão do mensalão foi assim, uma grande armação da mídia burguesa que está aí a serviço de um setor da sociedade. Você, mais do que militante, você vive, você respira, a sua vida confunde-se com o Partido dos Trabalhadores, né? Isso eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida nenhuma. Um dia me perguntaram, então o que você acha do PT? Eu falei, eu não acho nada, eu fundei o PT, eu sou o partido. Filho, né? Não tenho o que achar. Não acho nada. Essa situação, né, a gente que talvez tenha um envolvimento muito menor do que você, sofreu por algumas figuras, né, eu não vou dizer por todas, mas pelo Genuíno, por exemplo, eu particularmente sofri, não vou dizer que por todos, sofri. A Yara, como que lidou, como está lidando com tudo isso, No Congresso Nacional, eu estava lá como deputada no primeiro mandato do presidente Lula, quando vieram todas essas denúncias à tona. E foi ainda criada uma palavra, um mensalão. O que era o espírito da coisa? Que o presidente Lula teria, com recursos públicos, pago deputados para votarem nos projetos. Uma vingança do Roberto Jefferson. Exato. Para pagar deputados, recebiam mensalmente, por isso a palavra mensalão, para votarem no presidente Lula, nos projetos que ele apresentasse no Congresso Nacional. Essa é uma situação absurda que nunca foi comprovada e não existiu isso. Por que deputados do PT iam precisar ser pagos pelo presidente Lula para votar no governo do PT? Me conte isso. A senhora era deputada na época? Sim, eu era deputada. O que aconteceu de fato, e isso hoje, e todo o julgamento tem falhas terríveis, houve problemas, houve erros, é claro que houve. Boa parte deveriam ter sido corrigidos com uma reforma política que nunca aconteceu nesse país. A presidenta Dilma propôs agora, após as manifestações de julho, não houve adesão do Congresso. Esta pressão tem que vir da sociedade para que haja uma reforma política séria nesse país. Acabar com os partidos de aluguel, o fortalecimento dos partidos que verdadeiramente existem, a representação dos estados e, principalmente, financiamento de campanha. A base de boa parte da corrupção nesse país vem desta questão de financiamento de campanha. Quando a gente fala em financiamento público de campanha, as pessoas gritam, vamos financiar as eleições. É natural que empresário financie o candidato? Financia de graça? Ou não vai cobrar depois? Vai mandar a fatura. Em ações, em recursos, em projetos? Para você ter, de fato, uma representação, como nas manifestações de julho eles gritavam, vocês não nos representam. Para que represente de fato, as pessoas têm que estar lá, inclusive sustentadas pelos seus partidos, por projetos partidários, como é em qualquer país civilizado. Minimamente, pode ser financiamento público de campanha para que ela não tenha o comprometimento de empresários. O que não é correto são as empresas financiando as candidaturas. Uma das questões também, Hérito, que me faz optar por São Paulo, é que o Congresso Nacional que eu conheci agora, que eu voltei, meu Deus, eu fiquei espantada com o conservadorismo, com as campanhas milionárias que vão selecionando as pessoas, que distorcem a representação no Congresso Nacional, muitas vezes numa Câmara de Vereadores também. Se nós continuarmos com esse sistema, que é as eleições cada vez mais caras, você não vai ter o povo lá. Não. Você tira a juventude, você tira representantes populares, você tira o pessoal da área da agricultura, todos esses que poderiam estar sendo eleitos, de fato, para você nos representa, como cobravam os jovens, não estarão lá. Não estarão lá. As campanhas estão cada vez mais caras e a reforma política que deveria acontecer não aconteceu. Então, nesse caso do mensalão, boa parte do que se discutiu não foram nem recursos públicos, foram recursos não contabilizados de campanhas eleitorais, em que foi feito acordo com partidos, foi feita que se diz,
recolhimento de recursos para sustentar a campanha desse ou daquele partido que daria sustentação ao governo Lula. Isso é correto da maneira que foi feita? Não, mas é uma prática, infelizmente, comum. Infelizmente comum. Agora, mensalão, de fato, como foi colocado, nunca existiu. Isso não existiu. O governo Lula não pagou deputados absolutamente para votarem em seus projetos. Agora, e erros gravíssimos nesse julgamento que estão sendo hoje apontados pela OAB Nacional, pelo jurista Ives Gandra, que é reconhecido de direito e nunca foi petista na vida, reconhece, assim, precedentes gravíssimos. Dalmo de Abreu Dallari, mais do que conhecido e reconhecido no país, que apontando, assim, problemas muito sérios que aconteceram e que não vai terminar aqui. Não vai terminar. Nossos companheiros estão presos, vão cumprir o seu mandato, mas sua prisão, né? A sua prisão, mas esse julgamento não vai ficar do jeito que foi. Ele trouxe muitos precedentes perigosos para a democracia brasileira, da maneira como ele ocorreu. Luciana Lopes. Temos muitas pessoas ligando, vamos ver nos acompanhando. Tem um pacote de perguntas aí na mão. Tem perguntas, recados, abraços, elogios, críticas, que vem de tudo. A Lindinalva, ela mandou um abraço ao Wellington e um ano maravilhoso para todos. E ela disse que adora a Yara Bernardi. Muito obrigada. E ela está dizendo que hoje ela faz 38 anos de casamento com o seu José Costa. Epa, parabéns, Lindinalva. Cadê o balãozinho da Lindinalva aí, Carlos André? Morando junto conosco aqui. Olha lá o balãozinho. A Lindinalva é a nossa telespectadora número 1. Ela assiste todos os programas da TV e liga em todos, de manhã até à noite. Então Boa noite, companheira. Parabéns aí pelo seu aniversário de casamento e o nosso aqui de 100º programa. Com certeza nós estamos comemorando com ela. O Mário José, ele diz que a Yara é uma mulher de garra, sincera e honesta, um exemplo. A Terezinha Ribeiro, a Yara é um exemplo a ser seguido por muitos políticos. O Tomás Martins, radialista. Radialista da Rádio. O povo está sendo bem razoável comigo aí. Ele diz Feliz Natal e um ótimo ano para todos e parabeniza e agradece a Yara por tudo que ela fez e faz por Votorantim. O Washington Luiz, do Jardim Jataí, Parque Jataí. Abraços, Wellington e Yara. Gostaria de ver um dos representantes da Supermídia no debate dos fatos. Opa, vamos convidar. O Otávio Gaspari, da Vila Dominguinhos. Parabéns, Wellington, e terá Yara no seu programa. A Caroline Cristina, do Jardim... Caroline Cristina Gonçalves, do Jardim Itapeva, diz que é fã da Yara e manda um abraço a todos nós. A Neuza Ribeiro manda um abraço a todos. O Pedro Luiz, do Centro. Yara, é verdade que o prefeito não quis alfiscar na cidade? O que nós... na época, nós tínhamos um projeto e não tínhamos um local para implantar a universidade. Iniciamos a discussão do projeto quando o ministro Sarney era do ministro do Meio Ambiente, na Fazenda Ipanema. Como ela é uma unidade de conservação à Floresta Nacional, não foi permitido que nós implantássemos a universidade lá. Até que se ela tivesse ido para lá, hoje nós avaliamos que ela ficaria extremamente restrita, que ela não poderia se expandir. Procuramos áreas. Na época, aqui na cidade de Votorantim também. Não foi respondido com a devida agilidade, não conseguimos a área em Votorantim. Então, o prefeito Vitor Lippe cedeu a área de 700 mil metros quadrados, ele comprou e cedeu para a universidade. E hoje nós precisamos de mais. A cidade de Votorantim pode fazer o quê? O mesmo que Sorocaba fez e doar terrenos para que a UFSCar possa se expandir. E aí nós teremos a UFSCar também em Votorantim. Certo. Então, deixo aqui a minha proposta ao prefeito Erinaldo, que já conversamos sobre isso. Que eu ia falar. Se Votorantim quiser doar áreas para a universidade, ela se expande. E essa área pertence à cidade, não são os quilombolas? Não. Essa área de Votorantim. Hoje que nós estamos lá, a universidade implantada é a área legalizada, foi comprada. Foi comprada pelo Lippe, né? Certo. O Roberto Bueno. Yara, dê umas aulas aos nossos políticos de como trabalhar. Uma pessoa que não quis se identificar. Por que o PT não quer governar São Paulo? Nós queremos governar São Paulo, nós vamos governar São Paulo. O Daniel José Souza, dos Reis, da Vila Garcia, manda abraço a todos nós. Valdirene Rodrigues Silva Correia também manda abraço a todos e a Yara. Juarez Silva,
Acorda, prefeito, antes que o dinheiro desapareça. Está aqui o recado do Juarez. O Magno Oliveira, do Parque São João. Yara, nos ajude, precisamos de sinalização próximo à passarela da rodovia. E os vereadores não podem fazer nada por ser rodovia estadual. A rodovia a que ele se refere é a continuação da Avenida 31 de Março na sua área urbana, antes de chegar na Santa Helena. Ela é uma rodovia pavimentada, porém pertence ao Estado. Ela é duplicada e não possui passarelas e só tem uma rotatória. Ali ocorrem acidentes, mortes e para os veículos poderem retornar tem que andar vários quilômetros, acho que chega a rodar, né? A Iraíde Dias, da Vila Irineu, manda abraço a Yara. O Calil, do Jardim Archila. Deputada, o que a senhora acha da incompetência do prefeito de Sorocaba e de Votorantim, principalmente em relação às coletas de lixo? As cidades estão abandonadas? Olha, eu acho que o prefeito de Sorocaba recebeu uma grande herança, mas não teve a agilidade necessária para resolver a questão. Você evolui num processo de política pública, por exemplo, de recolhimento do lixo, que não pode voltar para trás. Se nós colocávamos o lixo em qualquer país civilizado, as pessoas levam o lixo até o container. Não os nossos pequenininhos como aqui, mas containers grandes, as pessoas vão lá e deixam lá. Que são recolhidos depois pelo sistema público. Não dá para retroceder em Sorocaba. Tem que avançar. Colocar saquinho de lixo na calçada é o fim da picada. Tanto Sorocaba como Votorantim só tem containers nas ruas principais da região central. Nas demais, nos aí vem uma chuva, a enxurrada leva. Eu via isso em São Paulo. Trabalhava na Barra Funda, e a Barra Funda é funda, por isso que ela tem esse nome. Quando chovia, as pessoas já tinham colocado, o comércio já tinha colocado sacos de lixo na calçada, formava ilhas. Ilhas que dava até para caminhar em cima de sacos de lixo. Isso não é civilizado. Então, vejo que Sorocaba e Votorantim tinham que ser mais eficientes, mais ágeis, cobrar das empresas que contratam, estão ganhando para isso, serviço eficiente. Agora, o que agravou a situação de Votorantim... E coleta seletiva, evidentemente, pelo amor de Deus, né? Isso já tá tarde, né? Já deveria estar sendo feito. O que agravou a situação aqui em Votorantim, você deve ter acompanhado pela imprensa, os servidores municipais entraram em greve na semana passada, Luciana. Aqui a coleta é municipalizada, né? É o SAI que faz. E esses trabalhadores pararam e não houve um entendimento entre o sindicato dos servidores e a prefeitura, né? E isso fez com que a coleta não acontecesse e acumulou o lixo aí por vários dias na cidade, entrou em estado de emergência. O prefeito contratou uma empresa, aliás, contratou a Lourenço, né? Gomes Lourenço, que saiu de Sorocaba. Para fazer a coleta. Só que nesses 5, 6 dias, sem recolher esse lixo, a cidade virou um caos de lixo. Então, a pergunta desse telespectador se refere também a isso, né? Com certeza. Então, tá bom. Bom, ainda nessa área de meio ambiente, nessa área de meio ambiente, a sua pesquisa de mestrado, né, foi relacionada ao manancial de Itupararanga. Nós percebemos que lá existe até um esforço do Conselho da Bacia Local, no sentido de perceber que aquele local está sendo degradado, principalmente pelas mansões que são construídas em suas margens e também as plantações que se utilizam da água da represa e despejam também a água já contaminada com agrotóxico. Ali, em volta da represa, foi criada há mais de 10 anos uma área de proteção ambiental, APA, certo, que é uma unidade de conservação. Nós falamos da Floresta Nacional é uma unidade de conservação mais rígida. A APA é muito mais flexível. E está sendo um problema seríssimo. O estudo que eu fiz de mestrado na Universidade Federal de São Carlos, a minha área sempre foi a área de biologia, da área de meio ambiente, os indicadores cada vez piores da qualidade da água da represa de Itupararanga, que Sorocaba depende, que Votorantim depende, que a região inteira depende. Daqui a pouco São Paulo vai estar dependendo, retirando água da nossa represa para Grande São Paulo. E todos os indicadores demonstraram pelos estudos, e ali tem, pela CBA, inclusive,
pela Votorantim Metais hoje tem dados de 100 anos atrás, de quando se implantou a represa para a geração de energia para a CBA. Então, o regime de chuvas, o nível de represa, a qualidade da água, você tem de muitos anos. E todos os indicadores que eu estudei apontam com uma piora da qualidade da água significativa. Da onde vem? Várias cidades em volta da represa, elas são servidas pela Sabesp e a Sabesp não trata esgoto. É uma empresa estadual que descumpre toda a legislação ambiental. Ibiúna, São Roque, Mairinque, é uma tragédia. Servidos pela Sabesp, uma empresa estadual que descumpre todas as leis ambientais. Agora, se compromete sistematicamente que vai fazer o tratamento do esgoto, mas isso não tem acontecido. Então, a nossa represa piorou na quantidade de água da represa, na qualidade. Ela era de qualidade ótima, ela chega a níveis ruins em determinados momentos de pouca chuva. Chega a qualidade ruim, inclusive. Assustador, não? É assustador. A gente depende dela. O professor aqui, André da UFSCar, que é um especialista nessa área, que foi o meu orientador, ele coloca que acompanhou isso na represa de Guarapiranga, em São Paulo, onde você não cuida, você deixa o seu entorno ser ocupado, você joga esgoto, tem plantações, desmatamento. Não existe água sem floresta. E não existe nenhuma previsão otimista para a represa? Por enquanto, não. Nós temos aí um conselho gestor da APA que está se fortalecendo, mas tínhamos que ter, além de prefeituras municipais que fazem seus planos diretores e ignoram a existência da represa, e a existência da APA nos seus municípios, tínhamos que ter uma ação estadual. Talvez tornar aquilo, além de área de proteção ambiental, uma unidade de conservação mais rígida. E se a senhora for deputada estadual, Vou trabalhar por isso. Aliás, foi um trabalho do Hamilton tornar aquilo uma área de proteção ambiental. Nós precisamos, por exemplo, ter novos projetos para agricultores que vivem ali no entorno da represa, a retirada de água, a não utilização de produtos químicos na agricultura, que vai tudo para a represa quando chove, o não desmatamento. Que fique claro que não existe água sem floresta. Se não tiver nada em volta, for cada vez mais retirada a mata nativa em volta da represa, não vai ter água. Quem produz a água é a floresta, ela que conserva e que produz a água. Não então, é mansões e... É uma coisa muito preocupante. Quem mandou aqui dos nossos telespectadores que estão acompanhando, quem mandou essa preocupação, pode ter certeza que ela é muito séria. Fica cada vez mais caro você tratar da água. Essa preocupação saiu da nossa jornalista Luciana Lopes, que está muito dela mesmo? atenta. Perfeitamente. Nós estávamos falando sobre meio ambiente. E no meu trabalho apresentamos várias propostas, mas além dos municípios tem que haver intervenção estadual. Sabesp, por exemplo, tornar aquilo uma unidade de conservação mais rígida, menos permissiva do que uma APA. São propostas que nós fizemos a partir do trabalho de pesquisa. Certo, mas ali também tem a questão financeira, né? Muitas das pessoas que detêm as áreas da margem são pessoas com alto nível financeiro. Quem controla essas áreas são dos municípios. Provavelmente quem eles controla desmatamento, Polícia Florestal e ação conjunta. Yara, mas temos que combinar que dinheiro também exerce poder, né? O que a Luciana está querendo dizer é que aqueles milionários que estão ali do prefeituras. Na pesquisa, eu para fazer o meu trabalho, eu utilizei pesquisas de outros também que já tinham feito. Então, tem uma pesquisa muito interessante de uma aluna da Unesp que ela fez. Ela pesquisou com quem tem casas, como você disse, em condomínios de luxo ali. Então, eles acham que são os que mais preservam. Ah, é? É. A cultura deles, que eles de fato... Então, eles desmatam, eles constroem marinas, eles tiram as árvores, eles poluem. Mas, no conceito deles, eles são os condomínios os que mais preservam. Bom, mais perguntas aí? Nós temos 7 minutos de conversa aqui com a deputada. Rapidinho. Claudino Piatti manda um abraço a Yara. A Preta do Parque São João manda abraço a todos, em especial a deputada Yara. O professor e contador Chiquinho manda abraço especial a Yara. A Iva Mesquita Cação, do Monte Alegre, também manda abraço a todos. O Gustavo Henrique Gonçalves das Neves, do Parque Itapeva, manda abraços. O Anderson Luiz Silva, do Parque São João. Deputada Yara, admiro muito o seu trabalho. E por que não ser candidata a governadora do estado? Precisamos de você. Feliz Natal.
Poxa. Lembrando que a deputada, ela é pré-candidata ao governo do estado. Para que não haja deputada estadual. Desculpa, a deputada estadual. Já me lançou para governador. Já lançou isso. Para que não fique dúvida a questão de candidata e pré-candidata. Vamos esclarecer porque... Eu cumpro meu mandato de deputada federal o ano que vem. Isso. Pré-candidata estadual para governar São Paulo. Alguém questionou se vocês não querem governar São Paulo? Agora, queremos sim. Então tá certo. Agora, se o Padilha fizer um excelente trabalho, né? Daí a gente tem que deixar... Ele vai repetir o que ele fez no Ministério da Saúde. Projetos assim muito importantes para a área da saúde, com essa mesma eficiência e competência a governar São Paulo. A Mariana Carvalho Dias Melo, do Jardim Paulista, manda abraço a todos. Irene Marli Laureano Rolim, do Jardim Serrano 2, manda abraços. Mauro Gonzaga Dias, da Vila Nova, também manda abraços. Damares Rodrigues, da Vila Gali. Por que você não é candidata a prefeita de Votorantim? O povo iria agradecer. Também. Posso pensar em mudar meu título para cá. O pessoal aqui é carinhoso com você. Quanto tempo tem que ser domiciliada eleitoralmente para concorrer? Pelo menos um ano antes das eleições. Então dá para pensar, né? O Celso. Não, deputado estadual pode ser votado em todo o estado. Para prefeita tem que ser, né, o título daqui. O Celso é o nosso jornalista aqui da TV Votorantim. Sim. Yara, como é a sua relação com o ex-prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe? Eu estive recentemente com ele lá no Parque Tecnológico, está lá trabalhando para a implantação do parque. Não foi uma relação muito tranquila, não, quando ele era prefeito. Tivemos embates assim sérios, principalmente, Érito, quem nos acompanha aqui, pela não adesão a programas federais que poderiam ter beneficiado a cidade de Sorocaba. Que Sorocaba perdeu, né? Creches. É um drama. Creche? É um drama. Isso é um crime, não, né? Não se habilitava a fazer convênio com o Ministério da Educação no programa para a infância. Não fez, por 4, 5 anos seguidos. Isso só por um luxo político mesmo? Não sei, não deu prioridade, não fazia adesão. Falta de assessoria competente para pleitear, né? Falta de decisão política. Minha Casa Minha Vida. Quanto tempo demorou para a cidade assumir Minha Casa Minha Vida para as famílias de mais baixa renda? Os empresários fizeram Minha Casa Minha Vida para os salários um pouco mais altos, mas de salários mais baixos, precisa a Prefeitura Municipal aderir ao programa. Demorou um tempasso. E vários programas federais que não vieram para Sorocaba. E outros, eu fiz direcionamento de verbas ali que foram perdidas, simplesmente porque não se apresentou o projeto. Então, não foi um relacionamento muito tranquilo, não. E por falar em Minha Casa Minha Vida, nesse domingo, a partir das 9 horas da manhã, serão assinados os primeiros contratos com os novos moradores do projeto de desfavelamento da Vila Pedroso 1 e 3. Os primeiros moradores assinarão seus contratos, aguardarão... Esses foram projetos que começaram no governo do Pivetta, né? Começaram Pivetta. Já antes. Eles assinarão o contrato e ficarão aguardando aí a instalação da energia elétrica com o nome deles, e a Prefeitura irá realizar aí a mudança desses moradores no decorrer deste fim de ano, de uma maneira organizada, que já ligaram perguntando se todos iriam mudar de uma vez só, e as coisas devem ser com mais cautela. Então, só deixar claro que nesse domingo... E ouviu-se dizer que a Dilma poderia estar presente. Seria possível? Ela esteve em Campininha essa semana ou vai estar? Não, ela não esteve. Ah, não esteve? Ela estava fazendo a mesma coisa. Em Campina do Monte Alegre agora, houve entrega de Minha Casa Minha Vida Rural. Programa interessantíssimo, porque na cidade se constrói conjuntos habitacionais. Na área rural, as famílias estão completamente separadas. São 3 unidades num lugar, 2 em outro. Casas, né, de pau a pique que foram transformadas não, foram construídas a casa, não foram nem modificadas. Casas de madeira, foram mostradas as fotos, casa daquela de ripas de madeira, muito comuns e extremamente insalubres, de barro, feita de pau a pique, foram substituídas. Mais de 800 famílias em Campina do Monte Alegre assinaram os seus contratos com a Caixa Econômica Federal. E sai quase de graça a casa. É um programa fantástico. Então, a Dilma não vem domingo? E também lá foram entregues... foram entregues máquinas para cidades de menos de 50 mil habitantes, receberam 3 máquinas no Brasil todo. Uma patrol, uma retroescavadeira e um caminhão basculante, que para essas prefeituras isso é extremamente importante. São máquinas caras que as prefeituras, muitas vezes, com uma área rural imensa, não conseguem atender. E a presidenta Dilma estava no Nordeste, voltando, inclusive, do enterro do presidente Mandela, e voltou
ficou fazendo este mesmo entrega de máquinas no Nordeste, então não veio para a nossa região, mas virá. Não sei se para minha Casa Minha Vida de Votorantim ela poderá vir. A Luciana está querendo entrevistar e fazer algumas perguntas para ela, né? Tá fácil, né? O Zé Luiz, retrato. Ex-militante. Isso petista, que eu ia falar, hein? é da origem do PT aqui. Ele... Metalúrgica. Por que o Joaquim Barbosa não foi ao funeral do Mandela? Como é que você vai? Porque não foi O convidado. retrato. Porque não foi Como que a convidado. deputada vai saber o... Eu respondo. A presidenta Yara. Dilma foi com uma comitiva e não o convidou. E ele Deve ter motivos para isso. Ele prossegue. Yara, você conhece o meu político, o senhor Paulo Abreu? Não. Yara, tem saudades da época que vendíamos broches para montar o PT em Sorocaba? Sim. Foi uma época muito divertida de formação do PT, de muita militância, que eu gostaria que retornasse no romântica, partido. né? Um momento assim que ficou vai Que ficar na nostálgico, história. que né? transformou o país. Nostálgico. Transformou. Laura... O que era na rua Santa Clara? Que eu me lembro, tá longe da minha memória, mas eu me lembro que havia assim, umas reuniões ali bem no início da Com a rua Leite Santa Penteado. Leite Penteado, isso Tivemos mesmo. sede na Padre Luiz, na Leite Penteado, perto da estação. Mas na Padre Luiz foi antes. Foi. Foi antes. Foi a primeira sede. Que era bem perto ali da igreja. Depois ficamos perto da estação e depois na rua Leite Penteado, que era um sobrado, nós implantamos a nossa sede. Tá ficando velho mesmo, hein? Porque faz tempo tudo isso. A Laura da Silva Arantes, do Jardim Jataí, manda beijos para a tia e para a avó e para a Yara. Opa. Tá mandado beijo aí. Ou seja, ela já te considera da família, né? Porque manda para a tia, para a avó e para a Yara. Georgette Ramos, Laureano, do Jardim Toledo, manda abraços. O Leonildo Dias Franco, da Vila Irineu, manda abraço a todos. Mendonça do Bar, ele que é lá do Jardim Primavera. A senhora conhece o Jardim Primavera? Conheço. Yara, o viaduto próximo ao Macro não tem iluminação. E seria possível ter uma passarela próxima ao Leroy Merlin? As cidades precisariam reivindicar e cobrar de fato, porque essa expansão que houve da Raposa aí foi uma tragédia de mal feita, sem as passarelas em lugares devidos. Neuza Rodrigues da Silva, do Parque São João, manda abraços. A Lúcia Rafino, do Santos Dumont, também manda abraços e Feliz Natal. A Nicole Silva Gomes, do Jardim Jataí, manda beijos para Yara, para mim e para a sua família. Opa. E nós temos aqui eu a queria pauta, agradecer Yara. todas essas manifestações de apreço que a gente teve. A cidade, E a maioria como você disse, a carinhosa, cidade né? é muito carinhosa, é só agradecer mesmo. Ô Yara, E retribuir com trabalho, como fazer uma sempre. pergunta aqui, talvez para a gente finalizar. Nessa sua jornada política, nessa sua jornada de vida, eu acho que a gente, dia a dia, a gente está se transformando, dia a dia a gente está se reconhecendo, dia a dia a gente está buscando novos desafios, né? E assim, principalmente no meio jornalístico, assim, a gente já ouviu assim alguns